Você já parou para imaginar como seria morrer e ser recebida diretamente por Jesus? E se nesse instante tão sagrado, ele te revelasse um segredo guardado por milênios sobre o verdadeiro papel de Lúcifer e a intensa guerra espiritual que está acontecendo neste exato momento? O que vivi naquela linha tênue entre a vida e a morte transformou completamente minha percepção sobre o bem, o mal e o próprio amor. Vou compartilhar como tudo isso começou. Faz alguns meses, algo extraordinário aconteceu comigo. Uma experiência que abalou profundamente minha fé e mudou meu entendimento espiritual. Meu nome é Clara Mendes. Tenho 41 anos. Sou enfermeira de trauma em um hospital movimentado de Porto Alegre. Meus turnos são puxados, especialmente nas madrugadas. Sou casada com o Renato há mais de 10 anos e temos uma filha de 5 anos, a Lívia, nossa luz em meio à correria. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava de plantão no pronto-socorro quando um acidente grave aconteceu na BR. As ambulâncias começaram a chegar uma atrás da outra, trazendo vítimas com cortes profundos, fraturas e algumas inconscientes. A sala de emergência estava um caos. Enquanto eu atendia um paciente em estado crítico, tentando estabilizá-lo, mais uma ambulância chegou. Corri para ajudar. No meio da pressa, acabei escorregando em um rastro de sangue fresco no chão. Caí de costas e bati com força brutal a cabeça na quina de um armário de metal. A última coisa que lembro foi a dor aguda e os rostos assustados dos meus colegas ao meu redor. Depois disso, tudo que sei foi contado por terceiros. Sofri um traumatismo craniano severo. Meu cérebro começou a inchar rapidamente e fui levada para uma cirurgia de emergência. No meio do procedimento, meu coração parou por quase 10 minutos. 10 minutos em que todos acreditaram que eu havia partido. Mas o que ninguém poderia imaginar e que jamais conseguiria inventar é o que vivi durante esse tempo fora do corpo. Foi uma experiência tão além do entendimento humano que até hoje me faltam palavras. Mas vou tentar relatar o que vi. A primeira sensação foi de paz absoluta, como se todo o ruído do mundo tivesse sido desligado. A dor, a correria, o medo, tudo desapareceu. Senti como se estivesse sendo gentilmente retirada da realidade e conduzida a um outro lugar, um espaço de luz incomparável. Não havia peso, nem tempo, nem preocupação, apenas leveza e serenidade. Diante de mim uma luz intensa e acolhedora, mais brilhante que o sol, mas que não machucava. Pelo contrário, ela confortava. E então alguém começou a se aproximar. A princípio não consegui distinguir quem era, mas conforme aquela figura se aproximava, tive certeza. Era Jesus. Não de forma simbólica. Era ele, e eu sabia disso no mais íntimo do meu ser. Ele me chamou pelo nome com uma ternura que quebrou todas as minhas defesas. Clara, você chegou antes da hora. Mas antes de retornar, há algo muito importante que preciso te mostrar. Tentei perguntar se ele não ficaria comigo, e ele respondeu com um leve sorriso. Ainda não. Seu tempo na Terra continua. Mas o que verá agora vai mudar completamente sua visão sobre a batalha espiritual que está acontecendo neste instante. De repente, o ambiente ao nosso redor começou a se transformar. A luz suave deu lugar a uma grandiosidade indescritível. Era como se eu estivesse num plano sagrado, onde tudo vibrava em sintonia com a presença divina. O som não era apenas som, era como emoção pura transformada em música celestial. No centro daquele cenário magnífico, havia um ser de luz que se destacava de todos os outros. Sua beleza era arrebatadora, sua presença, magnética. Ele liderava um coro angelical com tamanha perfeição que me fez chorar. Jesus então apontou para ele e disse: "Este é Lúcifer." Assim ele era antes da queda. Poucos já viram isso. Fiquei sem palavras diante daquele ser resplandecente. Seu corpo refletia luz como pedras preciosas, rubis, diamantes, esmeraldas. As asas gigantes se moviam com um brilho indescritível, irradiando cores que nem sei nomear. Mas o que mais impressionava não era sua aparência, era a força da sua presença. Quando ele cantava e Jesus falava, o céu parecia vibrar em uníssono. Jesus me explicou que Lúcifer havia sido a mais elevada criação do Pai, belo, sábio e poderoso.
guardião do trono, líder da adoração celestial. Havia perfeição nele, clara, disse Jesus com tristeza visível. Mas mesmo assim, ele caiu. E isso feriu profundamente o coração do Pai. E então vi o início da queda. Lúcifer se admirava demais. Fitava seu reflexo com fascínio, como quem se enfeitiça pela própria imagem. A semente do orgulho começou ali. Jesus me perguntou: você está vendo o nascimento da soberba? Depois ele passou a se comparar aos outros anjos. Sua beleza, seus dons, tudo parecia insuficiente aos seus próprios olhos. E o orgulho se transformou em descontentamento. Lúcifer começou a esquecer que tudo o que possuía era dom, não conquista, um presente do Criador. Aos poucos ele passou a agir de forma diferente. Liderava não para glorificar, mas para ser admirado. Sua adoração se tornou espetáculo. Ele semeava dúvidas entre os outros anjos com perguntas disfarçadas de curiosidade. Por que Deus esconde certos conhecimentos? Não deveríamos ter acesso também? Por que nos curvar diante dos humanos? Essas palavras aparentemente inofensivas carregavam veneno. E o mais assustador foi ver que muitos anjos hesitaram. A dúvida, como uma sombra silenciosa, se espalhava. Jesus me disse: o livre-arbítrio é o dom mais precioso e mais arriscado. É o que torna o amor verdadeiro, mas também é o que permite a rebelião. Vi Lúcifer usando seu carisma e inteligência para seduzir. Ele manipulava, insinuava, e então declarou: subirei acima das estrelas, serei como o Altíssimo. Foi ali que tudo mudou. A luz que antes o envolvia começou a se apagar, como uma chama vacilante. A luz que antes brilhava intensamente começou a enfraquecer, dando lugar a uma escuridão que aos poucos foi dominando o espaço. Então uma claridade poderosa irrompeu no ambiente. Era o arcanjo Miguel, comandando um exército de anjos fiéis. Jesus me fitou e disse: agora se trava a guerra nos céus. Mas essa não era uma batalha comum como as da terra, sem espadas ou trovões. Era uma luta invisível, onde forças de luz e trevas se enfrentavam em um choque cósmico. Era a luta entre a glória e o orgulho, entre a verdade e a mentira. Miguel e seus anjos batalhavam com firmeza, empurrando Lúcifer e seus seguidores para trás. O que mais me tocou foi testemunhar a transformação daqueles anjos que escolheram seguir Lúcifer. Aqueles que antes eram luminosos, puros e belos, estavam mudando diante dos meus olhos. Suas formas se deformavam, e a luz que antes emanavam era consumida por uma escuridão viva e sufocante. Eles deixaram de ser como eram. Depois do confronto, vi Deus conduzindo Lúcifer e seus seguidores até a fronteira do céu. Foi um momento solene e carregado de tristeza. Num instante eles despencaram, Lúcifer caindo como uma estrela lançada para longe do firmamento. Aquela imagem ficou marcada na minha alma como uma ferida profunda. Jesus me explicou que Deus sempre desejou um relacionamento genuíno com suas criaturas, por isso concedeu a todos, inclusive a Lúcifer, o dom da liberdade para escolher. Mas junto com essa liberdade veio o risco do mal. Ele olhou para mim com ternura e disse: o Pai sabia exatamente o preço desse presente. Conhecia a dor, a rejeição, até o sacrifício do seu filho. Mas também sabia que o amor que nasce da liberdade é incomparavelmente mais precioso. Essa parte da visão foi a que mais me marcou. Jesus revelou que o plano divino não se limita a impedir o mal, mas a redimir tudo através dele. Permitiu que a rebelião acontecesse porque já tinha um propósito muito maior em mente, um bem capaz de superar toda a dor. Como se fosse um grande painel em movimento, vi a história da humanidade entrelaçada com esse desígnio. Deus estava transformando a própria essência da criação por meio dessa batalha. Então compreendi. O objetivo final não é simplesmente derrotar Satanás, mas formar seres que enfrentam o mal de frente e escolhem permanecer fiéis ao bem. Pessoas que entendem o preço do amor e mesmo assim decidem amar. Jesus me revelou que nesse processo, a humanidade tem uma chance singular de se tornar algo que nem mesmo os anjos compreendem totalmente. Hoje vejo nossa vida na Terra de uma forma diferente, como um campo de refinamento onde cada decisão,
Cada sofrimento e cada renúncia molda nosso caráter para nos tornar mais parecidos com Deus. Passei a entender também porque ele não elimina o mal imediatamente, está construindo algo eterno, e isso demanda tempo, amadurecimento e escolhas genuínas. Não se trata apenas de acabar com o mal, mas de formar corações capazes de escolher o amor, mesmo diante do egoísmo. E então veio uma das partes mais difíceis da revelação, a verdadeira natureza do inferno. Não como um lugar de fogo e monstros, mas como um estado da alma. Jesus me mostrou que o inferno é o resultado natural de uma vida que rejeita o amor. Não é Deus quem afasta alguém, mas a própria pessoa que se fecha, se isola e se distancia. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. O que o consumiu não foi uma punição divina, mas a consequência direta da escolha de se amar mais do que amar a Deus e ao próximo. Jesus explicou que o inferno representa o estágio final dessa decisão, um coração endurecido a tal ponto que recusa o amor, mesmo tendo a chance de recebê-lo. Perguntei com o coração apertado se ainda havia esperança para Lúcifer e os anjos caídos. A resposta foi profunda e complexa. Jesus disse que o amor de Deus nunca se esgota, nunca fecha portas. Contudo, os anjos são diferentes dos humanos. Eles tomam decisões com plena consciência e clareza, por isso suas escolhas são definitivas. Já para nós, enquanto estivermos vivos, sempre há esperança. Cada passo é uma oportunidade de se aproximar ou afastar do amor. O julgamento final, me explicou Jesus, é apenas a revelação da direção que escolhemos durante toda a vida. Antes eu imaginava que seria simples evitar o erro de Lúcifer, mas aprendi que não é assim. O orgulho continua sendo a arma mais poderosa dele, aquela voz interna que nos faz sentir superiores, merecedores ou injustiçados. Foi essa armadilha que o destruiu. Jesus me ensinou que a verdadeira humildade não é se diminuir, mas reconhecer nossa dependência de Deus e nossa conexão profunda com os outros. Ser humilde é saber que nada é garantido, que tudo é graça. É agradecer em vez de reclamar, amar em vez de exigir. No fim, o amor é o que nos tira do centro de nós mesmos. Ele nos liberta da prisão do ego e nos guia de volta para casa. Jesus me mostrou de forma simples e profunda, como pequenos gestos de amor, um abraço que conforta, uma oração sincera, uma gentileza no meio da correria, fortalecem nossa ligação com Deus e enfraquecem o domínio das trevas em nossas vidas. Então ele olhou nos meus olhos e disse que era hora de eu voltar. Meu coração se apertou, eu não queria partir. Mas quando ele tocou suavemente minha testa, senti uma onda imensa de paz e amor, como se fosse abraçada por toda a eternidade em apenas um segundo. A próxima coisa que lembro é do meu corpo lutando para respirar, enquanto a equipe médica fazia de tudo para me trazer de volta. E conseguiu. Eu voltei. Antes disso, eu me considerava uma cristã comum, frequentava a igreja, fazia orações, acreditava. Mas depois daquela experiência, minha fé deixou de ser algo teórico para se tornar real. Hoje sei que cada pensamento, cada escolha, está inserida em uma realidade espiritual muito maior do que podemos ver. Passei a reconhecer os primeiros sinais do orgulho, como quando me sinto mais esperta que os outros ou merecedora de mais do que tenho. E então lembro de Lúcifer, de como até o anjo mais belo caiu por causa disso. Mais do que evitar o erro, comecei a buscar aquilo que vi lá em cima, conexões reais de amor. Hoje oro mais pelas pessoas e me esforço para me doar, mesmo nas pequenas coisas. Senti como se meu desejo fosse fortalecer aqueles fios invisíveis de luz que nos conectam a Deus e uns aos outros. Ao testemunhar a queda de Lúcifer, compreendi melhor as estratégias do inimigo. Na verdade, Satanás não aparece sempre como um vilão óbvio. Muitas vezes ele surge disfarçado de algo aparentemente justo, até mesmo atraente. Percebi a sutileza de sua ação, semeando dúvidas lentamente, exatamente como fez com os anjos. Um pensamento duvidoso aqui, um descontentamento ali, e o estrago está feito. À medida que Lúcifer caía, a beleza que ainda residia nele se consumia, até se tornar aquela entidade sombria que a Bíblia chama de grande dragão, antiga serpente, pai da mentira. Jesus me esclareceu que Lúcifer não nasceu maligno.
Ele se tornou assim ao rejeitar o amor e se entregar ao orgulho. Complementou ainda, enfatizando a importância do livre-arbítrio. Mesmo os mais magníficos podem fazer escolhas terríveis se não permanecerem humildes. Depois Jesus me levou a um ponto de onde eu podia enxergar a terra à distância. Foi então que testemunhei algo incrível, milhares de fios de luz conectando as pessoas entre si e ao céu. Ele mostrou como a queda de Lúcifer afetou tudo aqui embaixo. Sombras que se espalham como tentáculos escuros, tentando agarrar as pessoas. Esses são os ataques do inimigo, Jesus explicou. Dúvidas, tentações, medos, todos meios de nos afastar de Deus e uns dos outros. Mas logo veio a esperança. Fios de luz ainda mais fortes brilhavam entre as pessoas, representando os laços do amor. Cada ato de bondade, cada oração, cada momento de culto reforça essa rede luminosa. Era como observar um mapa espiritual do mundo, onde uma guerra silenciosa entre luz e trevas acontece constantemente. Jesus me ensinou que essa batalha espiritual não se manifesta em cenas grandiosas, mas nas decisões diárias, silenciosas, entre o egoísmo e o amor. Essas são as escolhas que fortalecem ou enfraquecem a influência do mal em nossas vidas. E como nos proteger? A resposta é simples: humildade e amor. O orgulho foi a queda de Lúcifer e continua sendo sua principal arma contra nós. Mas quando optamos pela humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e nossa necessidade dos outros, fechamos a porta para essa influência maligna. Com clareza vi que cada vez que amamos, perdoamos ou estendemos a mão, a luz avança um pouco mais e a escuridão retrocede. E a oração? Ela sintoniza nossa alma ao coração de Deus. Não é só pedir, mas alinhar nossa vontade à dele, lembrar quem somos, para onde vamos e quem nos sustenta. Também me impactou profundamente ver os anjos que permaneceram fiéis. Eles irradiavam uma luz especial, não por perfeição, mas por estarem inteiramente voltados para Deus. Enquanto Lúcifer se voltava para si mesmo, eles mantinham o foco no Criador. Jesus disse que esses anjos são exemplos vivos de humildade, pois reconhecem que tudo que têm vem de Deus. Quando Lúcifer tentou seduzi-los com promessas de poder ou sabedoria, eles responderam com gratidão: já temos o suficiente. Talvez aí resida a essência do verdadeiro amor, a gratidão. Quem é grato ama, e quem ama jamais sucumbe ao orgulho. O que mais me tocou foi perceber que esses anjos fiéis encontram alegria em servir, não em se destacar. Esse amor puro os protege das armadilhas do orgulho, vaidade e ambição. Jesus também revelou que eles continuam atuando na terra, silenciosos, fortalecendo os fios de luz que nos conectam ao céu e uns aos outros. Mas o que mais emocionou meu coração foi o amor que eles têm por nós humanos. Apesar de seu poder e sabedoria infinitos, não nos olham de cima. Ao contrário, celebram cada pequeno progresso espiritual que fazemos. Eles respeitam nosso livre-arbítrio e nosso tempo, nos cercam de cuidados sem impor nada. Isso me fez entender como essa liberdade é preciosa e frágil. Vi também as consequências da rebelião de Lúcifer espalhadas por toda a criação, uma onda de trevas que desorganizou a harmonia e a beleza do universo. Foi aí que compreendi a origem da dor, dos desastres, das lutas e sofrimentos. Tudo isso entrou no mundo com o pecado. Mesmo assim, Jesus mostrou sinais de esperança. Atos sinceros de amor e obediência não só iluminam as pessoas, mas também têm poder para curar as feridas da criação. Notei que Satanás trabalha silenciosa e sutilmente para minar a fé das pessoas, corroer valores e arrancar raízes espirituais. Ele não é igual a Deus. Foi criado e tem seus limites. Pode tentar, enganar e distorcer, mas não pode forçar ninguém a pecar. A decisão final sempre é nossa. Jesus explicou que a principal arma do inimigo é a mentira disfarçada de verdade, tentando fazer parecer certo o que é errado e ultrapassado o que é correto. Vi como ele e os anjos caídos manipulam as realidades espirituais para alimentar orgulho, raiva e inveja. Testemunhei cenas da história humana influenciadas por essa energia escura, guerras, injustiças, ganância, mas também momentos em que o amor e o sacrifício prevaleceram, com pessoas comuns que pela fé e coragem se levantaram contra as trevas. Jesus me disse algo que me fez refletir profundamente.
A batalha no céu que presenciei continua na terra, mas acontece dentro dos corações. Então ele me deu vislumbres do futuro, porém com uma condição: o que vi não é inevitável. Tudo depende das escolhas que fazemos. Foi aí que tudo se clareou para mim. O plano de Deus é reconciliar toda a criação consigo, restaurar o céu e a terra. Como isso acontecerá? Se por paz ou por sofrimento, depende das nossas decisões ao longo da vida. O desfecho final já está definido. O amor vence. Mas o tempo e o preço dessa vitória dependem de nós. Cada gesto de amor, humildade, perdão e generosidade encurta o caminho para a restauração. Os vislumbres que tive não mostravam cenas físicas, mas revelações espirituais profundas que tocaram minha alma. A volta de Cristo não foi um espetáculo com trombetas e céu se abrindo, mas uma abertura da realidade espiritual que sempre esteve ali, oculta. O julgamento também não se parecia com o que filmes retratam. Não havia tribunal ou acusações, mas a revelação do que cada alma escolheu construir. Quem cultivou amor e humildade sentia-se atraído por Deus, como ferro pelo ímã. Já quem viveu centrado no ego, afastado do amor, não suportava a luz, pois ela era dolorosa demais. Jesus explicou que o julgamento não é uma punição, mas o reflexo das escolhas que fizemos. Não é Deus que empurra alguém para o céu ou inferno, mas a consequência natural de aceitar ou rejeitar seu amor. O mais poderoso no universo é o amor verdadeiro e humilde que sustenta tudo e dá sentido à vida. Lúcifer caiu porque abandonou esse amor e escolheu o orgulho, mas aqueles que se voltam para ele, mesmo imperfeitos, são os que crescem de verdade. Tudo ficou claro para mim. Cada escolha importa, nenhuma é pequena demais. Estamos dentro de uma história maior do que podemos imaginar. E o mais lindo é que não precisamos realizar grandes feitos para fazer parte dela. É nas escolhas simples do cotidiano, no perdão, na ajuda silenciosa, na oração por quem não sabe, que nos inserimos no eterno plano de Deus. Por isso, o amor sempre vence. Não porque grita mais alto, mas porque é livremente escolhido. O amor triunfa quando alguém humilha o ego para servir, quando abraça a raiva e se doa diante do orgulho. Cada um de nós tem um papel nesse desfecho. Não importa a grandiosidade da ação. Cada ato de amor é um fio de luz tecido no grande pano da criação, aproximando-nos do dia em que tudo será restaurado, sem dor, lágrimas ou separação. Foi isso que Jesus me revelou. A chave para transformar o mundo não está em grandes feitos, mas nas pequenas decisões diárias, invisíveis, mas eternas. Escolhas que, no fim, revelam em quem acreditamos e quem desejamos ser. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.